Glória a Deus. Bendito, exaltado, santo é o Senhor. Nós glorificamos, nós agradecemos, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós abrimos o nosso coração e declaramos: tudo provém de Deus. Estamos nas mãos dele. A nossa vida pertence a ele. Nós realmente somos obras resultantes da ação dele. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o motivo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a essência. Ele é tudo em todos. A raiz de Davi, Verbo vivo, Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Chamá, Jeová Shalom, o grande eu sou, o grande El Shaddai, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos guardado todos os dias, aquele que é o motivo da nossa alegria. Não é à toa que a alegria no Senhor é a nossa força, conforme aprendemos no livro de Neemias. Nessa noite, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Nesse finalzinho de noite de sábado, 18 de março de 2023. Permita que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, trazendo vida, trazendo livramento, trazendo cura, graça, trazendo paz. Ele é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento, recebemos dele. Sem ele, não existe paz. E nele podemos descansar. Só pode descansar aquele que tem paz. E é interessante que Jesus disse assim: essas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso e pare de sofrer. Pare de ser coitadinho. Nilda Reis, Fabiane Mota, Fátima, Dilciane Cordeiro, Thelma Silva, Tata Silva, Pati Lima, Bia Pimentel, Maria Peta Silva, Amanda Silva, Simone Monteiro, Leila Martins. Preste atenção para que você possa desfrutar dessa paz. A paz que excede todo entendimento. Disse Jesus: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E ele diz isso num cenário muito curioso, porque a continuação da palavra diz o seguinte: no mundo vocês passarão por aflições.
mas tenham bom ânimo. Quer dizer que é possível passar pelas aflições, é possível passar pelas crises, é possível atravessar o deserto, é possível atravessar a cova dos leões, a fornalha de fogo ardente, é possível cruzar e chegar do outro lado no meio da tempestade. Mesmo na pior situação, é possível ter paz. E é interessante que cada um de nós entendamos que no momento em que nós deixamos a nossa fé se esvair, nós enfraquecemos a nossa esperança e, consequentemente, Glauciane, Ana Fonseca, Maísa, Rosângela, quando nós deixamos a nossa fé se esvair, a nossa esperança se esgota e nós perdemos a paz. Jesus não disse que não teríamos aflições. Ele não disse. Pelo contrário, ele disse que teríamos as aflições. Mas ele disse: eu digo para que vocês tenham paz em mim. Vã Miranda, Deus abençoe. Se você tem vivido momentos difíceis, eu só posso dizer duas coisas. Primeiro, tamo junto. Primeira coisa, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, minha irmã. Mas, se você tem perdido a sua paz, aí a coisa é diferente. Veja que interessante. Jesus e os discípulos estavam cruzando o mar da Galileia. De repente veio uma tempestade. No meio da tempestade, Jesus dormia no barco. E os discípulos estavam apavorados. Era a mesma tempestade, era o mesmo barco, era o mesmo mar, só que um dormia e os demais sofriam. Não é interessante? Um dormia, que era Jesus. Os demais sofriam, angustiados, desesperados, apavorados. Você e eu passaremos por tempestades. Os discípulos enfrentaram aquela tempestade, Jesus também enfrentou a tempestade. A diferença é como eles lidaram com a tempestade. E tem muitos que têm perdido a paz. Jesus não perdeu a paz por causa da tempestade. Você já reparou nisso? Jesus não perdeu a paz por causa da tempestade. Nandinha, Deus abençoe. Tanto ele estava em paz que ele dormia, enquanto os discípulos gritavam. Jesus dormia e os discípulos estavam apavorados. Jesus dormia e os discípulos estavam em pânico. Luísa Farias, Deus abençoe. E é interessante. Por quê? Era o mesmo barco, era o mesmo mar, era a mesma tempestade e as reações eram diferentes. Josenilda, seja bem-vinda. Deus abençoe. E qual é a razão dessa diferença? Paz. Agora você vai perguntar assim: mas Alexandre, me explica uma coisa. De onde vem essa paz? Ah, meu irmão, a paz vem da fé. Jesus, e aqui fica um outro ensinamento muito importante. Jesus estava em paz porque ele tinha fé.
Jesus estava em paz porque ele tinha fé. Tanto é que quando ele acorda, ele repreende o vento, ele manda o mar se acalmar, e o vento se aquieta e tudo se faz calmaria. E ele pergunta para os discípulos: por que vocês são assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui está o grande requisito para você ter paz: fé. Não é à toa que a Bíblia ensina que o justo viverá pela fé. Não é à toa que a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Jéssica Edger, Deus abençoe. E eu quero convidar você nesta noite a alimentar sua fé, sem vitimismo, sem lamentos, sem reclamações. Chega de queixas, chega de murmurações. Sidneia Macedo, Deus abençoe. Chega de ai, ai, ai. Chega de ui, ui, ui. Chega de mimimi. Por quê? Maria Silva, Deus abençoe. Porque se eu tenho fé, eu passo pela crise, eu passo pela prova em paz e não em pânico. É interessante. Você vai encontrar muitos heróis da fé sendo provados ao extremo em paz. Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Jéssica Souto, Maria Coutinho, Deus abençoe, bem-vindas. O que eu não posso é perder a minha paz, porque perder a paz é um indicativo de que a fé se enfraqueceu. E nós não podemos abrir mão da nossa fé. Betânia Noronha, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero aqui enfatizar de uma forma muito clara: Alessandra Pontes, bem-vinda, Deus abençoe. Escute com muita atenção. Por que Jesus repreendeu a tempestade, o vento e o mar? Ele mandou se acalmar. Você só pode repreender aquilo que não vem de Deus. E aí entra discernimento. Daniel não repreendeu a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não repreenderam a fornalha de fogo ardente. Além disso, você vai encontrar, por exemplo, uma situação na qual você vai passar pela prova, porque aquilo é para acontecer. Aquilo está no plano de Deus. Você não repreende o que está no plano de Deus. Mas a tempestade não vinha de Deus. Isso deixa claro o motivo pelo qual Jesus repreendeu. Mas a fé que os discípulos tinham naquele momento era pequena demais. Eles chegavam a ser tímidos. Vamos orar daqui a pouquinho, Glauciane. Não saia daí, não. Então eu preciso abrir mão dessa timidez pela fé. Porque se eu tenho fé, eu passo pela prova, eu enfrento a crise, eu lido com a aflição em paz. Se a situação tem tirado a sua paz, está na hora de buscar mais fé. A situação não pode tirar sua paz, tirar seu sossego. Maria Livanete, Deus abençoe. Por pior que seja. Essas coisas vos tenho dito, João 16:33, para que tenhais paz em mim. Os discípulos estavam em desespero. O crente passa pela prova sem desespero, sem pânico. Ele passa pela fé.
E se eu não tenho conseguido paz, está faltando fé. E se falta fé, aí entra um negocinho que você vê muito hoje: vitimismo. Pobrezinho, coitadinho, ai ai ai, ui ui ui, mimimi, chororô e por aí vai. Andresa, Tayane, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não chamou você para ser coitado. Deus chamou você para vencer. Mas vencer significa passar pela prova e ser aprovado. Ninguém vence sem ser provado. Ninguém conquista diploma sem fazer prova. Ninguém chega do outro lado sem passar pelo processo. E a prova e a crise faz parte do processo. Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Jordão. Flavinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quanto tempo, minha irmã? E aí, o Espírito Santo vem sobre ele na forma de uma pomba. Se ouve a voz dizendo do céu: este é o meu filho em quem me comprazo. E aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Não foi o inimigo. Então Jesus não repreendeu, foi o Espírito Santo. Jesus vai repreender o inimigo lá no deserto. Mas ser levado para o deserto foi processo, foi vontade do Pai, foi parte do trabalhar do Pai. Para que ele fosse aprovado, primeiro ele tinha que ser provado. E Jesus teve fome, Jesus passou pela aflição, mas ele não perdeu a paz. Por isso é que Davi, ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Porque ele reconhecia a sua falha, a sua humanidade e a sua falta, o seu pecado. Ele diz: põe em mim, Senhor, porque eu não tenho. O criar ali, o verbo, no original, no hebraico, é atribuído a Deus. É um tipo de verbo que só Deus pode fazer. Da mesma forma que no Gênesis, quando criou Deus no princípio os céus e a terra, por exemplo, esse original hebraico, só Deus pode. Alguns verbos no hebraico são atribuídos apenas a Deus. Andresa Alves, Cleice, Rosana, Cleice Marcial, Deus abençoe, sejam bem-vindas. E ali só Deus podia mudar o coração, só Deus podia criar um espírito puro, um coração reto, e só Deus pode acrescentar a nossa fé. Cidinha Batista, Deus abençoe. Então nós precisamos de mais fé para deixar de ser pobre coitado. Nós precisamos de mais fé para deixar de ser pobre vítima. Nós precisamos de mais fé para deixar de ser tadinho. Isânia Cecília, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não chamou você, Ana Cláudia Santos, bem-vinda, Deus abençoe, para você ser coitadinho, vítima da natureza, vítima da circunstância. Ai, ai, ai. Quem não se lembra? Eu sou mais antigo, talvez, do que boa parte de vocês, mas havia uma animação, um desenho animado que tinha um leão e uma hiena. O leão sempre otimista, o leão sempre falando positivamente. Marcela Barbosa, seja bem-vinda, pastora, Deus abençoe. O leão sempre dizendo que ia dar certo, que ia ser bom, anime-se, ele dizia para o seu companheiro, que era a hiena, sempre murmurando, a hiena sempre pessimista, a hiena sempre achando ruim, a hiena sempre duvidando, a hiena sempre vendo o lado negativo. Alexandre Oliveira, bem-vindo, Deus abençoe. E a hiena sempre dizia: ó dia, ó vida, ó mundo, ó azar. Evaneide Santos, Deus abençoe. E tem muito crente feito essa hiena, feito hard. Felipe era o leão e a hiena é o hard. Hard, hard, hard. E a hiena vivia murmurando, eu sabia que não ia dar certo, ó dia, ó vida, ó mundo, ó azar. Esse desenho é antigo, boa parte de vocês não conhece. Mas dá para procurar lá no YouTube, você vai ver um episódio ou outro, você vai entender o que eu estou dizendo. Maria Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. E o leão dizia com aquela voz mais firme de leão: ó, anime-se hard.
E ele, eu sabia, ó dia, ó vida, ó mundo. E tem crente assim. Márcia Sabino, bem-vinda, Deus abençoe. Vai pro culto. Aí Deus fala com fulano, com Beltrano, ciclano é abençoado e tem revelação, e outro é batizado, e você sai de casa sem nada e volta sem nada. Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu sabia que não tinha bênção para mim. Genilda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu sabia que Deus não ia falar comigo, eu sabia que o mover não era para mim, eu sabia que a profeta não ia botar a mão na minha cabeça, eu sabia que eu não ia receber a profecia, eu sabia, ó vida, ó mundo, ó azar, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, eu sabia, ó dia, ó vida, ai, 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 tô fraco. Tadinho de mim, pobre coitado, tadinho. Eu tenho uma coisa para te contar. Tadinho, por assim dizer, do inimigo que está derrotado, porque o crente é mais do que vencedor. Tadinho dele que está condenado, porque o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Tadinho dele, não do crente. No mundo passareis por aflições, mas anime-se. Jesus venceu, conquistou. Já não há mais condenação, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo. Então eu posso declarar que em todas essas coisas, como está também em Romanos 8, eu sou mais do que vencedor. Vândia Souza, Mariana Gonzaga, Deus abençoe, bem-vindas. Então pare de ser o crente hiena, ó dia, ó vida, ó mundo, ó pobreza, ó limitação, tá chovendo, ó chuva, tá muito sol, ó sol. A Bíblia vai me ensinar em tudo dai graças. Eu tenho que ir hoje pro culto, tá chovendo muito. Tenho que ir pro culto hoje, tá muito sol. Ou tá muito frio, não sei. Ó dia, ó vida, ó azar, ó mundo, ó crise, ó prova, ora por mim. Ai meu Deus, eu tô deprimido. Tadinho. Vem comigo para a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 5, a Bíblia conta a história daquele paralítico do tanque de Betesda. Betesda vem do hebraico, que significa casa de misericórdia. E Jesus estava ali. E no meio de um monte de doentes, Jesus se dirige a um paralítico, que há 38 anos estava naquela situação, esperando alguma coisa acontecer. Esperando que fosse movimentada a água do tanque. Que quando o anjo vinha, dizia-se que quando o anjo vinha e movimentava aquela água, o primeiro que entrasse na água era curado. E estava ali já há 38 anos. Um paralítico, esperando a água ser movida. Osielda Faustino, bem-vinda, Deus abençoe. E Jesus, quando vê deitado, sabendo da situação, porque Jesus sabia todas as coisas, pergunta para ele, versículo 6 de João, capítulo 5, você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta mais do que imediata se aquele paralítico tivesse fé? Quero! É para já! Estou esperando há 38 anos, acho que eu não quero. Mas a resposta do paralítico foi estranha. Ele começou, ó vida, ó mundo, pobre de mim. Ele respondeu para Jesus, Elza, seja bem-vinda, Elza Mota, Deus abençoe. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. A água é agitada, mas quando a água é agitada, eu não tenho ninguém, eu sou paralítico. Então quando eu chego, alguém já chegou na minha frente. Alguém desce antes de mim. Paula Bispo, bem-vinda.
Alguém sempre chega antes de mim. Já viu o crente falar isso? Alguém sempre é abençoado antes de mim. Neide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Alguém sempre é convidado antes de mim. Alguém sempre é chamado antes de mim. Alguém sempre é abençoado antes de mim. Alguém sempre é curado antes de mim. Ó vida, ó dia, ó mundo. Alguém sempre é abençoado na minha frente. E Jesus estava ali. Você quer ser curado? Não dá certo. Oh, Senhor, escuta, não funciona. Funciona com os outros, não funciona comigo. Funciona com os outros chegam na minha frente. A água balança, aí o anjo vem, balança a água, eles chegam na minha frente e eu fico para trás. Cleide Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu sempre fico para trás, Senhor. Ai, 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 tadinho do paralítico. Vocês estão dando risada, mas tem muito crente assim. Tadinho de mim. Eu oro, mas Deus não ouve a minha oração. Ouve a oração do outro, a minha não. Ouve a oração do fulano, a minha não. Deus fala com o outro, comigo não. Tadinho. Para com isso. Para com isso. Jesus então ignorou aquela resposta esdrúxula do paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu não preciso esperar pelo anjo mover a água. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, como Jesus, naquela visão apocalíptica a João na ilha de Patmos. Eu sou o Alfa e o Ômega. Esse mesmo Jesus que apareceu em Patmos para João está aqui. Está aqui. Basta que eu creia e pare de ai, 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 ui, 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 mi, tadinho. Eu sabia que não ia dar certo. Tem gente que pede a oração, aí espera um dia, 2, 3, eu sabia que Deus não ia ouvir. Chega assim: Alexandre, põe o meu nome no caderno de oração. Tá bom. Aí passa 2, 3, 4 dias, não acontece nada. Eu sabia que não ia adiantar. Então você não teve fé. Celaine Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Ana Silva, Deus abençoe. E se você não teve fé, não vai adiantar nada. Iraci Medrado, bem-vindo, Deus abençoe. Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra, em Nazaré, porque o povo não tinha fé. E muitas vezes quando Jesus fazia o milagre, ele dizia assim: seja feito conforme a sua fé. Ou seja, se não tiver fé, não terá um milagre. A culpa não é de Deus. É do crente que não crê. Ai, de crente é esse, né, que não crê. Um crente que não crê. Adriele, seja bem-vinda, Deus abençoe. Se é crente, como é que pode não crer, né? Não é crente, não. É qualquer outra coisa, mas não é crente. Bem-aventurados, disse Jesus, para Dídimo, para Tomé, aqueles que não viram e creram. Você creu porque você viu as marcas. Agora, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Que esta palavra penetre no seu coração. Para de ser coitadinho. Tadinho de mim. O meu casamento que não dá certo. O meu emprego que não dá certo. O meu carro que quebrou. O meu filho que ficou doente. O meu emprego que eu perdi. Para. Ó dia, ó vida, tadinho de mim.
Linalva Laurentino, bem-vinda, Deus abençoe. Tadinho de mim, para com isso, em nome de Jesus. Se vier esse espírito de tadinho, repreende. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Pare de ficar com esse vitimismo. Que é isso que o diabo quer, que você se sinta o perdedor. Mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Olha que interessante. O diabo quer convencer. Nós vamos orar, Ana Fonseca, já já. Aí a gente apresenta também a Tatiane. O que o diabo quer é que você se sinta derrotado. Porque o derrotado não tem força. Mas a Bíblia diz, você vai ficar com o que o diabo quer ou com o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. É bem diferente. E para finalizar, eu disse que as nossas lives seriam rápidas. Para finalizar, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, vamos expulsar esse espírito de tadinho, hein? Não seja que nem o paralítico, não. Ó dia cruel, ó vida má essa que eu levo. Sempre alguém chega no tanque antes de mim. Já viu crente assim? Você já fez assim? Conta pra ninguém não. Abre o teu coração e repreende o coitadinho que está dentro de você e deixa o vencedor se manifestar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos os que estão conosco ouvindo a Tua palavra e seus pedidos de oração. Cada pedido escrito aqui nos comentários e cada pedido relacionado nos cadernos de oração. Livra-nos, Pai, de todo vitimismo, de toda lamentação, de toda incredulidade. E aumenta a nossa fé. Edilândia, Cleusa, Deus abençoe. Aumenta a nossa fé. Para que possamos crer e tomar posse das promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio e uno a minha fé à fé dos meus irmãos. Maristela, Deus abençoe. Para que possamos ligar na terra, a fim de que seja ligado nos céus. Que venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, ou seja, convém que o Senhor Deus cresça e eu diminua. Cumpra a tua vontade, aumenta a nossa fé, para que possamos tomar posse do que Deus tem, dando glória e marchando para conquistar a promessa, em nome de Jesus. Dulce Nunes, bem-vinda. Deus abençoe. Ivonete Barbosa Santos, bem-vinda. Maria José Lima, Deus abençoe. Eu fico por aqui, para que vocês não fiquem cansados demais. Já cumprimos o nosso tempo de hoje. Vasconcelos, Deus te abençoe. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta amanhã para mais um momento de ministração e de oração, em nome de Jesus. Mas repreenda esse pobre coitado da sua vida e ponha o modo fé em ação, porque eu tenho certeza que o nosso Deus não erra, não falha, não mente e não se engana. Glória a Deus. Hoje pedi uma resposta ao Senhor e Ele me respondeu. É isso aí, Maria Peta. Deus abençoe e continue te honrando em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, um ótimo domingo, um bom descanso. Que você tenha a oportunidade de congregar amanhã. E se Deus permitir, estaremos juntos novamente amanhã. Até lá, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, cheiro no coração de todos.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Se você crê, declare. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Shalom.